Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus queridos irmãos, o protestantismo é a religião do ódio. Ao dizer isso, é óbvio que eu não estou dizendo que todos os protestantes são assim, mas que a maioria é, e infelizmente eu tenho experiência própria disso. Há poucos dias um católico me disse que havia recebido a capelinha, aquela que circula na casa dos católicos, e colocou então a capelinha de Nossa Senhora da Glória em cima da mesa. Esse católico tem um irmão que é pastor de uma igreja pentecostal. Coincidentemente, esse irmão, que é pastor protestante, foi visitá-lo no mesmo dia, mas se recusou a entrar na casa quando viu a capelinha e disse que só entraria na casa o dia que aquele demônio não estivesse lá. Eu fico me perguntando, meus irmãos, de onde vem esse ódio? Se ele considera aquela imagem um ídolo, seria o caso de simplesmente desconsiderar a presença da imagem. Mas a minha pergunta é, o que leva um irmão a deixar de entrar na casa do próprio irmão devido à diferença de fé entre eles? Seria um sentimento cristão? Seria amor ao próximo? Seria um mandamento de Jesus? Por exemplo, esse canal é um canal católico, voltado para católicos e eventualmente para pessoas que querem conhecer as diferenças entre a fé católica e a fé protestante. Mas se você observar nos comentários, tem um monte de protestante deixando comentários em relação à minha pessoa, tais como servo de Satanás, condenado ao inferno, cachorro que come o vômito, nojento, adorador de pedaço de gesso, adorador de pedaço de barro e assim por diante. E eu volto a perguntar, o que será que move as pessoas, essas pessoas a visitar canais, páginas, sites católicos e escrever esse tipo de mensagem? Quando eu decidi deixar de ser pastor protestante e voltar para a Igreja Católica, e eu sou livre para tomar essa decisão, alguns protestantes, pessoas que foram pastoreadas por mim, me desejaram boa sorte na minha nova caminhada e disseram que, independente de religião, nossa amizade era preciosa. Mas a grande maioria ataca qualquer postagem que eu faça. Seja uma foto, um vídeo, eles vêm com zombaria, com provocações, com desrespeito e muito, mas muito ódio. A maioria desses comentários eu simplesmente ignoro. Mas existem alguns que ferem. E ferem por quê? Porque vêm de pessoas as quais eu ajudei quando era pastor. Casais que muitas vezes receberam a minha visita, os meus conselhos, as minhas orações, e só estão juntos hoje, e eles sabem disso, porque alguém investiu tempo na vida deles. Presbíteros e pastores que tinham sérios problemas com alcoolismo, e em vez de julgá-los e condená-los, receberam minhas visitas, meus conselhos, minhas orações. Jovens, filhos desses casais, com sérios problemas de promiscuidade, de imoralidade, de envolvimento com entorpecentes, que recebiam com bastante frequência as minhas visitas, os meus conselhos e as minhas orações. Pessoas que moravam em locais retirados, que eu fazia dezenas de quilômetros para visitar, para servir a Santa Ceia, para fazer cultos nessas casas. Pessoas enfermas que eu visitava nos hospitais, pessoas que tiveram todo o meu apoio nos mais diversos tipos de problema. Então, tanto para mim como para minha esposa, causa tristeza, decepção, quando a gente se depara com comentários maldosos, nos amaldiçoando e nos condenando. Uma boa parte desses comentários de ódio vem de pessoas que nem me conhecem. Essas pessoas não sabem que muitas vezes eu bati de porta em porta vendendo meus livros para pagar o aluguel do salão da igreja, que eu não tinha carro e nem guarda-chuva,
E eu tomei tanta chuva a pé, fazendo visitas, né, e cultos, que eu cheguei a perder parte da minha audição devido à grave infecção nos ouvidos que eu tive. Hoje o que eu leio é: esse cara nunca foi pastor. Então, já que eu nunca fui pastor, eu gostaria de saber o que eu fui então. Eu quero dar 2 exemplos desses ataques de ódio gratuitos, que vai ficar bem claro como que é o modus operandi, como funciona a cabeça de algumas pessoas. Acompanhe. Eu tava vendo essa postagem aqui sobre o Carlo, né? Que foi canonizado e tudo mais, a Igreja Católica considera agora ele um santo. Os comentários dessas postagens é um show de intolerância religiosa. Por parte de quem, vocês acham? Não. Você acha que a galera de que religião está nos comentários falando asneira? Vou dar um segundinho aí pra você pensar. Eles mesmos. Cheio de evangélico falando: ah, isso não existe. Ah, isso aí é coisa que não existe, isso aí não tá na Bíblia. Santo é só um, isso aí é palhaçada, e nananã, e desfazendo da fé dos outros, como sempre, é de praxe deles. Marcela, você tá falando que todo evangélico é assim? Eu estou falando que todos os comentários que eu li são de evangélicos. Porque muitos evangélicos não sabem respeitar a religião e a crença alheia, seja ela qual for. Se não for a religião deles, não presta. Se não for a religião deles, esses evangélicos aí não respeitam. Mas, Marcela, eu sou evangélica e não sou assim. Novamente, não disse que todos, mas eu disse que os comentários, nos comentários que eu li ali, são evangélicos. E sim, existem muitos evangélicos intolerantes religiosos. Muitos! E aí, quando falam alguma coisa da religião deles, nossa, meu Deus, perseguição. Perseguição é o que vocês fazem. Ah, mas é só a minha opinião, porque eu não acredito. Aí você vai lá numa postagem feita, né, para católicos, sobre a Igreja Católica, e minimizar a fé deles. E colocar a sua verdade como uma verdade absoluta, desrespeitar completamente o que eles acreditam. Que nojo de vocês, que pena. Mais cedo eu publiquei um vídeo respondendo a um seguidor sobre a virgindade de Maria. E o que aconteceu? Dezenas de pentecostais e neopentecostais surgiram nos comentários, não para dialogar, mas para atacar. Criticando Maria, diminuindo Maria, tratando a mãe de Jesus como se ela fosse uma qualquer. E esse discurso não é novidade, é o mesmo desprezo que muitos judeus sempre tiveram por Maria. Negar sua importância, ignorar seu papel, mas a diferença é clara. Os judeus não creem em Maria porque não aceitam Jesus como Messias. Mas no pentecostalismo e neopentecostalismo judaizado, tão presente hoje, vai além. Rejeita Maria, nega os dogmas históricos e, no fundo, começa a abandonar o próprio Cristo. E no meio dessa enxurrada de críticas, algo importante aconteceu. Alguns ortodoxos entraram em contato comigo, e eu quero muito agradecer a eles, porque me lembraram de uma tradição antiga, que eu já havia lido, mas havia esquecido. Uma tradição que muda completamente a forma como vemos José, o esposo de Maria. Nos evangelhos, José aparece como homem justo, descendente da casa de Davi, escolhido por Deus para ser guardião de Maria e do menino Jesus. Ele recebe revelações em sonhos, aceita Maria grávida por obra do Espírito Santo, protege sua dignidade diante de uma sociedade que condenaria uma mãe solteira. Depois, conduz a família na fuga para o Egito e, mais tarde, no retorno a Nazaré. Mas após a infância de Jesus, José desaparece do relato. Não é citado no ministério público, não está presente na crucificação. A tradição mais aceita é simples. José já havia morrido antes da vida adulta de Jesus. Nos escritos antigos do Oriente, especialmente no proto-evangelho de Tiago, do século II, José aparece como um homem idoso, viúvo, com filhos do primeiro casamento. Quando recebe Maria, não o faz para uma vida conjugal comum, mas como guardião. Sua missão era proteger a jovem virgem, impedir que fosse acusada de adultério e resguardar o ministério da igualdade. Isso explica os irmãos de Jesus citados nos evangelhos. Na tradição ortodoxa, não são filhos de Maria, mas são filhos de José de um matrimônio anterior, ou seja, meio-irmão de Jesus. Esse detalhe preserva a virgindade de Maria e dá sentido a referências bíblicas sem contradição. Mas a prova mais forte aparece na cruz. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, registra: vendo Jesus sua mãe e junto dela o discípulo que amava, disse: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse discípulo não é João Batista. Ele já havia sido morto anos antes por Herodes. É João, o evangelista, o apóstolo amado. E esse gesto muda tudo, porque na tradição judaica, se Maria tivesse outros filhos, seriam eles os responsáveis por cuidar dela. Se José estivesse vivo, caberia a ele esta missão. Mas Jesus não entrega a Maria nenhum filho nem a um marido. Ele a entrega a um discípulo. E isso prova duas coisas. Primeiro, que José já havia morrido. Segundo, Maria não teve outros filhos. Jesus era único. Se unirmos todas essas peças, o quadro é claro. José foi colocado por Deus na história como protetor de Maria. Um homem justo que aceitou uma missão única: guardar uma virgem diante da sociedade e proteger o Filho de Deus. Sua presença foi essencial para impedir que Maria fosse acusada de adultério, rejeitada ou condenada. E seu desaparecimento silencioso antes do ministério de Jesus confirma que a sua missão havia se encerrado. Deus usou José como guardião, não para construir uma descendência comum, mas para proteger o maior mistério da fé cristã. E aqui entra outro detalhe que quase ninguém fala. Os próprios reformadores protestantes, sim, Lutero, Calvino e Zwinglio, defenderam a virgindade perpétua de Maria. Martinho Lutero escreveu em 1539: Maria permaneceu virgem mesmo após dar luz a Cristo. Calvino considerava imprudente dizer o contrário. Zwinglio afirmava que essa doutrina era certa e inabalável, ou seja, católicos ortodoxos e até os primeiros protestantes reconheceram Maria como virgem perpétua. Quem começou a negar isso? Não foi a Igreja Antiga, não foram os reformadores. Foi apenas o pentecostalismo moderno, nascido nos Estados Unidos, profundamente marcado pelo sionismo e pela influência judaica. Negar Maria virou bandeira política e identitária. Quanto mais se ataca Maria, mais se afirma um cristianismo desconectado de Cristo. José não foi qualquer homem, foi justo, escolhido para proteger Maria, um guardião silencioso, que cumpriu sua missão até o fim. Maria não foi qualquer mulher, foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ao ser entregue por Jesus e João aos pés da cruz, ficou provado diante da história. José já não estava vivo, Maria não teve outros filhos, e Jesus era único. Atacar Maria é atacar a raiz do cristianismo. Negar José como guardião é apagar uma tradição preservada desde o Oriente até Lutero. Maria não foi qualquer uma, foi a primeira a dizer sim para Jesus. José não foi qualquer um, eles foram escolhidos para guardar o maior mistério da fé cristã. E para encerrar o vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar e de acompanhar com você mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Me pergunta principalmente da família: por que você é católica? Oiê, eu sou a Priscila e aqui nesse espaço nós falamos de fé de forma simples e real. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar comigo, mas eu cresci ouvindo que o catolicismo era tradição, adoração de imagens, santos, superstição, enfim. Mas agora eu vejo que a igreja que vem desde os apóstolos. Eu vi que aqui estão a Eucaristia, os sacramentos, a presença real de Jesus. E assim, não foi uma decisão de emoção. Foi porque, de fato, eu senti que é aqui que eu gostaria de estar. Que é aqui onde Cristo realmente está. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto hoje. É como se, sabe, eu voltei para casa. Acredito que algumas pessoas aqui vão se identificar comigo. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus e da bênção de Deus. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.